Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast assistimos a um filme sorteado e falamos sobre diversas maluquices que surgem por causa dele, como por exemplo, O Medo de Trovão, Vermelhou, A Paixão e muito lip gloss e biquíni. Chico, como é que você se autodescreveria para policiais que estão atrás de você? Eu me descreveria como alguém baixo, loiro, de olhos verdes, usando óculos e cabelos compridos, lisos. Pra polícia nunca me achar. Evidentemente, né? André, você que viaja bastante, você é do tipo que quando viaja de avião despacha a mala com 22 quilos e 999 gramas, carrega mais uma mala de mão maior que o bagageiro e uma mochila de camping cheia? Ou é que nem eu só levo uma mala média com essencial quando você viaja? Eu sou mais do Travel Light. Eu gosto de tentar ir com o mínimo de equipamento possível. Então eu tenho uma mala que vai para dentro do avião, que é pequenininha. Eu tenho uma mochila pequenininha, que é para caber debaixo do banco. E eu tenho uma mala média que vai no bagageiro. O problema é que a Marina é especialista em fazer mala. Então ela consegue pôr muita coisa dentro da mala, entendeu? Então o peso vai no limite. Sim. Porque ela consegue otimizar lá o espaço, mas em termos de volume, eu tento levar o menor volume possível. Não, aí tá certo, tá dentro das regras. Sim. Agora eu tenho um amigo que recentemente a gente viajou a trabalho e o cara, não lembro porquê, o cara tava levando um air fryer na bagagem. O cara, a companhia aérea não aceitou a bagagem dele, nem o cara pagando. Falaram que tava acima do limite de pagar. Assim, não, pra você poder pagar pra despachar, você vai ter que tirar aí uns 5 quilos dentro dessa mala. Foi um troço inacreditável, cara. Eu já viajei com a air fryer e paguei por ela. Pois é, você pagou por ela na alfândega ou no peso, na bagagem? Na bagagem, no peso. Na bagagem, né? Pois é, só uma passagem colocada lá na poltrona ao lado, assim. Mas por que você levou? Dudu sempre viaja com a air fryer dele, pra ele fazer a comida dele. Não, eu trabalhava numa empresa no Pará e aí teve um sorteio do RH lá, eu ganhei uma air fryer. Aí quando eu fui pra casa eu levei a air fryer. É aquele dia que você dá sorte e azar ao mesmo tempo, né? Exato. Você ganha air fryer, ele paga o preço da air fryer pra levar ela pra casa. Bagagem pra levar ela. O preço da air fryer, né? Isso. Foi quase o preço da air fryer, na época era mais caro. Isso foi em 2000 e... Ô, Dudu, confesse aqui pros seus amigos, ninguém vai falar nada, pode falar baixinho aí. Você já furtou alguma coisa? Já furtei, olha só. Eita, olha aí, confissão. Vou guardar essa gravação aqui. Já furtei um saco de balinha na loja americana. Sério? Mas, gente, um saco de bala? É, eu era pequeno. Aí minha mãe viu e entregou pra ela evitou o crime, então. Não. O crime aconteceu. Eu saí da loja com o negócio. Do Robin Hood da Americanas. Dentro do carro, o cara já tava indo embora, já não viu e entregou pra alguém que tava pedindo na rua, algum menino que tava pedindo na rua. Ah, entendi. Ela entregou, passou pra terceiros. Ela fez uma... Entendi, ela desovou na mão de alguém. Tentou comprar um lugarzinho no céu. Isso. Se livrou da evidência. Ô, Tom, diga. Qual foi a última vez que você mostrou o seu cofrinho? Que isso? A última vez que eu mostrei o meu cofrinho. A última vez que eu mostrei meu cofrinho foi recentemente. Foi hoje. O nível da conversa, né? Eu fui disputar um campeonato, né? De futebol. E aí me deu cãibra na lomba. Caraca. Cãibra na lomba? Cara, me deu uma cãibra na lombar, bem acima do cóccix. Assim, é uma dor tremenda. Aí no dia seguinte eu fui no médico, porque eu achei que, sei lá, tinha atacado uma hérnia de disco, eu tinha me fudido gigantescamente. Mas o médico fez os exames lá e até aquele momento era só uma coisa muscular. Logo, eu tive que tomar um relaxante muscular na bunda pra poder ficar mais tranquilo, mais rápido. Aí foram 2 injeções, uma de cada lado.
Pra isso eu tive que mostrar o meu popote do Arnold. Todos os sinais indicam pra você parar de jogar futebol, Tom. Você que tá insistindo aí. O Jamais. universo já deu várias, né? Jamais. Várias indiretas já. Então é isso. Vamos dar o maior chilique toda vez que alguém oferece pipoca doce vermelha. Don't you come back, oh baby, please, don't you come back no more. Será que se importa de servir? Forte, por favor. Sem leite. 2 torrões de açúcar. As refeições nessa casa são terrivelmente ruins, mas insisto em comer um bom bolo na hora do... Sessão aleatória. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais cleptomaníaco da Baixa Podosfera. Esse é o podcast sobre filmes e assuntos aleatórios preferido das golpistas em série que são apaixonadas por cavalos. E aqui no Sessão Aleatória nós já falamos de diversos golpes e golpistas, né, como os fraudadores de seguros no episódio 4 do filme Amnésia, e já falamos sobre os maiores trambiqueiros da história no episódio 93 de The Room. Falamos também tudo que você sempre quis saber sobre cavalos no episódio 167 do filme Alexandre. Todos esses assuntos maravilhosos estão nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E o filme de hoje é Marnie, Confissões de uma Ladra, filme de um dos maiores mestres do cinema de mistério que causou bastante controvérsia. Esse filme foi sorteado do meu baldinho e eram filmes do Alfred Hitchcock, que é, né, considerado um dos maiores gênios aí do cinema, e, spoiler alert, um cara extremamente escroto também. Eu vou contar aqui a história. Mas nessa lista tinham 2 filmes que eu já tinha visto, mas que fazia muito tempo, que era Um Corpo que Cai e O Festim Diabólico. Os 2 são sempre citados entre os melhores filmes dele, mas tem uns que eu nunca tinha visto. Eu coloquei também o Interlúdio e esse Marnie. Esse eu também nunca tinha visto, não. Então, bora falar do filme. Bora. Marnie, Confissões de uma Ladra, é um filme de 1964, dirigido pelo Alfred Hitchcock, com roteiro de J. Preston Allen, baseado no livro Marnie, de Winston Graham. O filme estrela Tippi Hedren como Marnie Edgar, Sean Connery como Mark Rutland e Diane Baker como Lil Mainring. Vamos conhecer um pouco então sobre esse diretor aí, ó, Alfred Hitchcock, considerado um dos maiores cineastas de todos os tempos. O Hitchcock é britânico, nasceu em Londres em 1899 e desde muito novo demonstrou interesse por arte e histórias. Em 1917, aos 18 anos, ele se alistou na Marinha e fez parte de um regimento de engenharia até o final da Primeira Guerra Mundial, 1918. Daí, com o final da guerra, ele foi trabalhar numa gráfica. Foi ser designer de cartões de título para filmes mudos. Isso é aquele... Quando começa o filme e aparece o nome do filme, assim, meio que, sabe, numa fonte esquisita e tal. Era esse tipo de coisa que o cara fazia. E foi daí que surgiu o interesse dele pelo cinema. A estreia dele como diretor aconteceu em 1925, com um filme chamado Jardim dos Prazeres, que foi bem recebido pela crítica. Estabeleceu o Hitchcock como um diretor promissor. Mas foi o terceiro filme dele, chamado O Pensionista, de 1927, que foi considerado aí seu primeiro verdadeiro filme, né? O primeiro com assinatura Hitchcock, incorporando temas que se tornariam recorrentes aí na obra dele. Em 1939, aí já estabelecido como um grande cineasta no Reino Unido, ele se mudou para Hollywood, que é onde a carreira dele foi para um outro patamar, né? O primeiro filme americano dele, Rebecca, A Mulher Inesquecível, de 1940, ganhou o Oscar de melhor filme e estabeleceu Hitchcock aí como um dos principais cineastas de Hollywood. E ao longo das décadas de 40 e 50, ele produziu uma série de filmes aclamados pelo público e pela crítica. Temos aqui o Festim Diabólico, de 48, Janela Indiscreta, de 54, O Homem que Sabia Demais, de 56, Um Corpo que Cai, 58 e Intriga Internacional, 59. Realmente é uma sequência impressionante, né? Esses filmes aqui são todos, incríveis. Em 1960, ele dirigiu aquele que é considerado sua obra-prima e um dos mais influentes filmes da história do cinema, né? O Psicose. Esse filme de hoje, Marnie, Confissões de uma Ladra, é de 64, né? Já é a fase final da carreira dele. O Hitchcock é amplamente considerado um dos cineastas mais importantes da história do cinema. Ao longo da sua carreira, dirigiu mais de 50 longas-metragens. Seus filmes receberam 46 indicações ao Oscar e 6 premiações. Mas ele mesmo nunca ganhou, né? Nunca ganhou o prêmio de melhor diretor, apesar de ter sido indicado 5 vezes.
E ele era um cara extremamente escroto com os atores, né? Inclusive nesse filme aqui, o Marnie, isso vai chegar ao auge da escrotice. E eu vou contar essa história aí na parte de bastidores do filme. Mas, enquanto isso, vamos para o nosso quadro Viu Não Viu, onde a gente fala sobre alguns trabalhos que a gente viu e outros que a gente nunca ouviu falar das estrelas desse filme. Você viu ou não viu? Vou começar aqui falando da protagonista do filme, a Natalie K. Hedren, mais conhecida como Tippi Hedren. Nasceu no estado de Minnesota, Estados Unidos, em 1930. E aos 20 anos, em 1950, ela se mudou para Nova York para trabalhar como modelo. Nos 10 anos seguintes, ela foi capa das principais revistas de moda da época. E apesar de ter recebido diversas ofertas de trabalho no cinema, ela nunca aceitou, porque ela achava que era uma carreira muito difícil de ser bem-sucedida. Isso só mudou em 1961, quando ela recebeu um telefonema do agente dela falando que um certo diretor tinha interesse em trabalhar com ela. Era o Alfred Hitchcock, né, que tinha visto ela num comercial de TV e ofereceu para ela um papel no seu próximo filme, que foi Os Pássaros, de 63. O filme foi um grande sucesso e a Tippi Hedren ganhou o Globo de Ouro de Nova Estrela do Ano. Daí o filme de hoje, o Marnie, foi o segundo filme dela. Depois ela continuou a atuar em diversos filmes e programas de TV. Alguns dos trabalhos mais notáveis dela aqui, ó, A Condessa de Hong Kong, de 67, é um filme do Charles Chaplin, o Roar, de 1981, Ruth em Questão, de 96 e Huckabees, A Vida é uma Comédia, 2004. Agora, a gente não viu a Tippi Hedren na série de TV A Mulher Biônica, de 1976. Alguém conhece isso aqui? Olha aí. Ah, o Chico. O Chico Pô, conhece. eu assisti. Você gosta? O que era a Mulher Biônica, Chico? A Mulher Biônica era a versão feminina do Cyborg, que era o homem de 6 milhões de dólares. Ah, olha só. É, Esse veio homem depois de do 6 milhões de sucesso, dólares né? é famoso. É, então. Mas conta aí, fez sucesso? Você gostou? Era isso. Yeah. Chegou a fazer sucesso, sim, mas não era os anos 70, né? Era muito machismo, então assim, o pessoal não tava muito afim de ver uma mulher quebrando a cara dos homens, assim como a Mulher Maravilha, né? Ah, pois é, e não durou muito, né? É, não durou muito. Tá certo. Mas eu vi aqui, ó, a Tippi Hedren, na verdade, ela não era do casting fixo. Ela fez participação nos episódios aqui. A sinopse da série é isso mesmo aqui, ó. Após se recuperar totalmente de sua rejeição biônica quase fatal, Jamie Sommers, a primeira ciborgue fêmea, é designada para suas próprias missões de espionagem. Aqui, ó, curiosidade é que além da carreira no cinema, a Tippi Hedren é conhecida por seu ativismo em prol dos animais. Ela é fundadora e presidente do The Roar Foundation, que é dedicada à proteção de grandes felinos. Olha aí. É tipo a sua ONG, só que pra leão, Chico. É isso que ela faz. Gatinhos isso maiores. mesmo. E vamos falar aqui da outra estrela desse filme, que é o Sir Sean Connery, nasceu em 1930 em Edimburgo, na Escócia. Ele teve uma infância humilde num bairro de classe trabalhadora de Edimburgo. Aos 16 anos se alistou na Marinha Real Britânica e após deixar a Marinha, ele trabalhou em diversos empregos, incluindo aqui, ó, pedreiro, salva-vidas e polidor de caixões. Isso aqui é um emprego que Olha eu aí. não sabia que existia. Mas desde os 18 anos, ele tinha um hobby, que era o fisiculturismo. E ele chegou a ficar em terceiro lugar no concurso que é o Mr. Universe, que era a principal competição da modalidade da época. E foi por causa do fisiculturismo que o Sean Connery foi parar no cinema, porque ele começou a atuar em filmes de guerra, fazendo figuração, né? Fazendo lá extra, figurante, porque os filmes precisavam de gente marombada, né? Porque não tinha cara marombado, entendeu? Então era difícil achar. Então ele acabou conseguindo umas pontas aí e começou a participar de alguns, principalmente filmes de guerra, né, nessa época. Daí gostou da coisa e aí realmente resolveu estudar. Ele foi estudar teatro e aos poucos foi ganhando papéis de mais relevância. A grande virada na carreira dele aconteceu em 1962. O que aconteceu nesse ano aqui, vocês sabem? 72? 62. Ah, ele virou o James Bond. Ele virou James Bond, é isso mesmo, aqui ó, o melhor de 007 contra o satânico Dr. No. Aqui o filme foi um tremendo sucesso e ele continuou a interpretar o personagem em mais 6 filmes, incluindo alguns que são favoritos aqui da franquia, aqui ó, 007 contra o Goldfinger, 64. Muito bom. E 007, Os Diamantes São Eternos, 71. Você já assistiu esses filmes do Sean Connery, 007? Assisti todos. Qual que é o melhor? Qual que você recomenda aí? James Bond contra a chantagem atômica, eu acho muito legal. Chantagem, então vamos colocar no baldinho, né, Calasta? Vamos colocar aí, ó. Vamos lá. 007 contra o chantagem, como é que é? Chantagem atômica. A É isso? chantagem, A gente já assistiu algum contra James Bond? 007, eu acho. Não, nenhum James Bond assistiu. Nenhum, né? Nunca assistimos James Bond, Agora- verdade. É verdade. Agora- Que falha. Pois é. Não, a gente falou do 007 no episódio 60 do filme Possuídos, que
teve participação do Valese, lá do Auto Radio Podcast. O Valese é fã do 007, então a gente falou um pouco sobre isso, mas a gente nunca assistiu, não. Então, vamos ver, né? Bota aí no baldinho, vamos ver se sai aí um 007 contra a chantagem atômica. E após o sucesso dele como James Bond, o Sean Connery construiu uma carreira de muito sucesso aqui. Alguns dos filmes dele que a gente viu. A lista de filmes dele é gigante, né? Eu peguei alguns aqui, ó. Assassinato no Expresso Oriente, de 74. Excelente. Aí tem aqui, ó, Highlander, Guerreiro Imortal, 86. Esse não pode ver de novo, não. Não pode ver de novo, não? Não. Pô, eu lembrava que esse filme era bom. Ele não é É uma bosta, inacreditável. uma bosta? Sério mesmo? Inacreditável. Que isso, cara? Não é possível. Não Ó, tenta tem o assistir, Highlander tô 2, tentando A salvar. Ressurreição, que é o Tá bom. de 91. Que esse aqui eu lembro que era bem ruim mesmo. Na época já era ruim. Mas o 1, pelo menos na minha cabeça, era bom. É porque a gente via e os caras cortavam a cabeça dos outros. E tipo assim, tinha toda uma mitologia, mas é uma bosta. Só pode haver um, né? Aquele negócio. Mas é uma bosta. O conceito é bom. Aqui, ó, tem o Sean Connery também. Esse aqui é um filme muito legal, que é O Nome da Rosa, de 86, né? Adaptação do romance do Humberto Eco. Muito bom com o Matthew Broderick também, né? Início de carreira. É o Matthew Broderick que faz o... É. Não, é o... É o Matthew Broderick? Não, peraí. Não. É o Christian Slater que faz É verdade. o cara que é o Confundi. narrador jovem, né? Que tá contando a história. Eu também confundi. Ó, tem aqui Os Intocáveis, de 87. Esse é o papel pelo qual ele ganhou o único Oscar dele, né? De melhor ator coadjuvante. Filme aqui com o Kevin Costner. É um bom filme, né? Não faz tempo que eu não vejo, Maravilhoso. mas... eu lembro que era um bom filme. Indiana Jones e a Última Cruzada, de 89. A Caçada ao Outubro Vermelho, de 90. Esse Indiana Jones é onde deveria ter acabado a franquia, né? Isso é bom demais. Esse é bem legal. Mas, infelizmente, não foi o último filme. Depois teve A Caçada ao Outubro Vermelho, de 1990. Bom. E o Armadilha, de 99. Vocês lembram desse aqui? Esse é com a Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones, famosa cena dos lasers. Isso, exatamente. Eu acho que é um filme merda também, né? Esse aqui eu não... Merda. Eu gosto. Não, merda. Aqui, ó, só que a gente não viu o Sean Connery num filme de ficção científica de 1984 chamado Zardoz. Quem disse Vocês sabem não que viu? filme é esse? Claro que eu vi. Uma bosta. Eu não vi, não. Conta aí, Dudu, sobre o que é o Zardoz. Você viu, Chi? Tipo, de capa espada, aquele... Não, não é não. Não, É um ficção futuro científica, distópico que os homens Sim, então não vi mesmo. têm uma cultura das armas e aí os homens viram todos... eu não sei, é muito esquisito. É um filme muito esquisito. O cara, ele se depara com uma outra população lá, dominada por mulheres e aí, nossa, é muito esquisito. A gente não precisa E aí, saber muito trem? sobre o filme. A gente só precisa ver a imagem que tá no Google desse filme. Você coloca lá, É o por Sean favor, Connery de tanguinha. Sean Connery Não é? Zardoz no Google. Isso. Descreva aí qual é a roupa do Sean Connery no filme. Ele está... Bom, uma bota É uma tanguinha e alta, passando na altura da Isso. coxa, uma tanguinha vermelhinha, Ferrari. Eu não tô suspensório em conseguindo X. nem falar. Suspensório em X, suspensório da tanguinha. É aquele a tanga é suspensório o do suspensório. saco. É um Isso, segura-saco. aquele... Já apareceu aqui o suspensório do saco. Esse aí é o Sean Connery. Gente, inacreditável. Esse figurino desse filme é qualquer coisa. Cara, era um cara. Era uma história que o cara queria fazer uma saga de um filme futurista, mas deu tudo errado, uma merda. Nossa, cara, esse filme tinha que ter um cinemaeca dele, viu? E no Só final, por conta desse velho, figurino. o final é escroto ainda, porque ele explica por que o filme chama Zardoz. E por que é? Porque aí o mundo é controlado por um cara e é baseado na história do Mágico de Oz. Então, o Wizard of Oz. Nossa Nossa, senhora, é uma merda inacreditável. Wizardoz. Nossa, É, parece Wizard coisa of do Oz. Didi Mocó, cara. É o Walt Disney. É tipo Walt Walt Disney. E aí no final ele descobre, Nossa, né, parece a ele piada acha do o Didi, livro cara. do Mágico de Oz, aí ele associa lá com o tal do Zardoz, que era uma entidade. É uma merda inacreditável. Nossa, gente, pelo amor de Deus, quanto mais você fala, mais eu acho. É eu tenho muito vontade de ruim não mesmo, ver esse é filme. muito Deve ruim ser muito mesmo. Mas dá ruim. vontade de assistir. Não, deu vontade de ver, só pra você ver o cara passar vergonha, né? Porque com essa roupa aí, pelo amor de Deus, cara. Não, e o cabelo? A altura do cabelo? O cabelo no Com ombro. bigodão. Com um bigodão e a trancinha. Tá bom, fica aí essa dica então maravilhosa. Você não achou a sinopse dele, não? Ah, tem a sinopse aqui, ó. Num futuro distante, um selvagem treinado apenas pra matar encontra um caminho pra comunidade de imortais entediados que apenas preservam as conquistas da humanidade.
É isso. São dois grupos, uma galera que é bélica e a galera que é, tipo assim, fica transando o tempo inteiro. São os imortais entediados. Isso, imortais entediados, ficam só fazendo sexo. Então eles não estão entediados, né? Então, vocês estão se divertindo. Ah, eu não sei. Vamos lá então, ó. Sinopse do IMDb de Marnie, Confissões de uma Ladra. Mark se casa com Marnie, embora ela seja uma ladra habitual e tenha sérios problemas psicológicos, e tenta ajudá-la a enfrentá-los e resolvê-los. É isso que o IMDb acha que é o filme. Mas a ajuda, né? Essa ajuda aí é meio... A ajuda dele, né? Essa ajuda aí, não sei não, hein? É. Digamos que se você não é um psiquiatra treinado, não tente ajudar as pessoas a superarem o trauma delas, né? Essa é a lição do filme. Podendo traumatizar mais ainda, né? Não, vamos falar mais disso. Caralho é 4. É, pois é. Vamos falar disso. É um filme bem complicado, esse filme aqui. Bem complicado. Olha só, Margaret Marnie Edgar é uma cleptomaníaca que pratica furtos em série nas empresas onde ela trabalha. Ela entra nas empresas como contadora para conseguir acesso ao cofre, né, e roubar grandes quantias desaparecendo em seguida. Para não ser pega, ela usa identidades falsas e muda a aparência. Bem de leve, né? Muda a aparência de leve. Troca de roupa, basicamente, né? Tipo assim. Entre um trabalho e outro. Bem no estilo Clark Kent. Sim. Bem no estilo Clark Kent, é verdade. É isso mesmo. Para executar seu próximo roubo, a Marnie se candidata ao emprego na editora do Mark Rutland, que é um viúvo milionário que logo descobre seu passado criminoso. Mas ele fica fascinado pela Marnie, daí decide contratá-la e eles começam a se relacionar. No entanto, a Marnie sofre de ataques de pânico, dos quais ela mesma parece não se lembrar. A relação dos dois se complica quando a Marnie rouba a empresa do Mark, mas é descoberta por ele. Após confrontar a Marnie, o Mark propõe a ela um acordo, se casar com ele em troca de não ser denunciada. A Marnie aceita, mas o casamento acaba fazendo com que ela exponha complexos transtornos mentais e reviva seus traumas mais profundos. É isso o filme. Vamos lá, vamos falar desse filme aqui, ó. Dudu, fala aí, você já tinha visto esse filme aqui? Marnie? Não tinha visto, mas eu quero fazer uma denúncia. Diga. Eu gostaria de pedir para os senhores pararem de colocar esses filmes difíceis de assistir no stream, porque eu consegui terminar de assistir esse filme agora 5 para as 10. Nossa, e eu tava assistindo na velocidade 2 pra dar tempo, porque eu não tava conseguindo acessar pela internet. Não tava dando certo. Tem na Netflix aqui, pô. Não tem? Netflix? Aqui não tem, não. Não tem Netflix, não, João. Nossa, foi difícil demais. Vocês tinham que ter me falado. Quase que eu falei assim, nossa, eu tenho que ver o final do filme, porque a mulher do negócio vermelho, o que tá acontecendo, e a mulher não sei o que, ela que porra é essa? E aí eu botei, consegui, tava no finalzinho aqui, eu consegui colocar na internet e botei velocidade 2 pra assistir. Então assim, foi uma luta. Eu coloquei justamente porque ele tem na Netflix aqui. Eu achei que ia ter pra vocês também. Não, daqui não tem. Tá bom. Próxima vez a gente faz uma checagem antes. Vamos tentar lembrar que a gente tá em países diferentes. Exato. Não, mas deu pra assistir, deu certo. O meu assunto já tinha definido desde da semana passada. E é extremamente complicado, hein? Complicado. Bem complicado esse filme. Você vê ali todo o machismo aflorado na década de 70. O principal ator é um machão daqueles ali, o herói, entre aspas, do filme, que salvou a mulher do trauma do jeito pior possível. Na verdade, não salvaria, né? Isso é ficção, traumatizaria mais ainda. Então, além de forçar ela a se casar com ele, ter o cárcere privado, um monte de situação, e depois, né, confrontou lá a mãe e tal, não sei o que, pra poder... Foi a solução do Hitchcock, que ele achou, né? O cara salvou o dia. Mas, assim, é Hitchcock, né, gente? Então, assim, as cenas são incríveis. Tem as cenas sobre o cavalo, né? Dela correndo no cavalo, as cenas do acidente do cavalo. Várias tomadas, né, que o Hitchcock tem que são maravilhosas. Eu gosto muito da direção do Hitchcock, mas não conheci esse filme. Esse é um filme problemático. Não sei se tem. Como é que foi a crítica dele aí? É um filme complicado porque ele trata de assuntos bem complexos, né? E a abordagem do Hitchcock. E a abordagem, ela não é. Entendeu? A gente pode falar um pouquinho mais disso. Fala aí, Tom, o que você achou do Marnie? Eu gostei bastante do filme. Inclusive por causa da época que ele foi feito. Acho que mais do meio pro final, assim, eu comecei a ficar pensando sobre a relação, né? Do que acontece na vida das pessoas que levam elas a terem algum comportamento criminal. E, pô, eu fiquei bem interessado no filme. Tudo bem que o Sean Connery é um escroto no filme. Acho difícil ele não ser em outros.
Nunca achei ele grandes coisas, achei ele perfeito pro papel. E é o filme do Hitchcock, né? Em diversos momentos o filme soava interessantíssimo, porque ele criava uma tensão que você não sabia que ia se realizar ou não, né? Em vários momentos você ficava ali, cacete, agora vai acontecer alguma coisa, e não acontecia nada. Ele falou, caralho, vai acontecer alguma coisa, e não acontecia nada. Então ele manipula você diversas vezes. Eu falei, pô, esse filme aqui, eu acho que ele deveria ser mais lembrado do que ele é, porque eu gostei bastante. Excelente. E você, Chi? Então, né? É um daqueles filmes complicados de ver. Ainda mais porque ele tem alguns gatilhos pra quem é vegano que pegam pesado, assim. Então, tem aquela cena lá da caça com os cavalos, os cachorros. Tem aquela cena em que eles estão despedaçando a raposa, né? A gente não vê, mas a gente sabe o que é. E isso tem uma coisa mais arrombada do que botar 30 homens ricos em cima de cavalo e 30 cachorros indo atrás de um bichinho. É sacanagem demais, cara. Não, é extremamente escroto. E o que eu não consegui entender, porque assim, quem tá caçando ali é o cachorro, né? Os caras só estão indo atrás dos cachorros, é isso? É assim que caça? Sim. Você solta um monte de cachorro e vai atrás? E às vezes eles matam com tiro e deixam os cachorros estraçalharem a presa. Porque os cachorros às vezes conseguem tirar a raposa, espantar ela da toca, né? Aí quando ela foge, alguém vai e atira. É um passatempo extremamente idiota, né? Realmente Pois é, mas é ser humano é assim, né? Porque eu ainda achava que tinha alguma coisa do tipo, sei lá, de perícia e astúcia, não tem porra nenhuma, né? Você vai seguindo o cachorro ali, na hora que o cachorro toca o bicho, ele mata o bicho, você vai lá e pega. É isso. Tipo assim, é uma diversão em grupo, você vê ali que é uma diversão. Vamos lá caçar. O povo todo correndo. Tá certo. Pra não dizer a história da mulher, né, que ama o cavalo, mas fica andando com ele, pulando as coisas lá, e o cavalo se quebra. A primeira coisa que ela fala, vou matar. Pô, eu sei que é complicado recuperar cavalo. Eu entendi que ela queria matar o cavalo por... Ela tá num lugar isolado, numa fazenda. Ela foi uma morte de compaixão ali, né? Ela queria evitar o sofrimento. De evitar o sofrimento. Mas pense, como o cavalo, ele tem uma fisiologia que é complicada de recuperar, não é um bicho pra você ficar mandando pular coisa, quebrar pato, porra. Não, mas aí... É isso mesmo? Não é. Eu não entendo nada. Eu fiquei me imaginando ali se era um exagero que tava acontecendo ali. O cavalo tropeçou e tal, isso ele, pelo fato dele ter caído, isso já poderia levar ele à morte. É porque o Hitchcock não mostrou um cavalo todo quebrado, mas a ideia é que o cavalo fraturou a perna ali e isso, ele barra no muro e cai, né? Então, assim, ele não vai mostrar isso, mas a ideia é que o animal realmente não tinha condições de se levantar e ficar sofrendo ali. E imagina, gente, um animal que tem 300 quilos, 400 quilos, quem vai levantar, carregar, levar para um lugar, fazer uma cirurgia? Não, muito menos naquela época, né? E muito menos naquela época, tá? Então cuide com carinho. Atualmente tem condições de fazer isso, né? Porque acidentes realmente acontecem, mas não era o caso ali. Mas, além disso, tem problema, né, do tratamento que deram para personagens lá do Tippi Hedren. Também a questão do sanidade mental, dessas questões todas. É um filme muito cheio de coisa problemática, né? Sim. E eu confesso que eu fiquei assistindo só pra ver o que ia acontecer no final. Porque eu tava torcendo pra ela escapar de algum jeito e, sabe, continuar com essa vida de ladra e pronto, acabou. Seria o melhor final. Pelo amor de Deus, cara. Seria melhor mesmo se ela se curasse e fugisse, né? Tipo assim, beleza, já me curou aqui desse jeito maluco seu aí, mas eu vou fugir, não vou ficar com você não. Mas você colocou que ela é cleptomaníaca, mas eu não achei que ela é cleptomaníaca, não. É uma ladra. Não, mas é que dá a entender ali que ela é uma ladra, mas não é por razões financeiras, entendeu? Ela rouba por causa do trauma que ela teve ali, né? De alguma forma ela usa isso pra lidar com o trauma dela. Ela rouba pra ajudar a mãe, pra levar dinheiro pra mãe. Com quem ela tem uma relação complicada. Bom, enfim. Eu tinha entendido que a coisa da mãe era meio que uma desculpa que ela dava ali. Pra mim não tinha ficado claro que ela realmente ajudava a mãe ali, não. Ela tinha uma relação complicada com a mãe, porque ela não entendia muito bem as motivações claro. E tudo, do ódio e tal. Por causa dos bloqueios, né? Dos bloqueios que ela teve. Mas então, porque se ela fosse cleptomaníaca, ela roubaria qualquer coisa de sem valor, não sei o quê. Às vezes a pessoa rouba sem saber que ela roubou, né? Tem esses negócios do cleptomaníaco. Então não é esse caso dela, não. Mas é um filme que mostra a época, né? É um filme de época mesmo. Nos anos 60 era isso mesmo. Pois é. É 60, né? 70 não? 60, é 64. 60, pois é.
mais complicado ainda. Na real, assim, eu achei o filme também extremamente desconfortável e bad vibes, que eu não sabia que era, né? Mas por causa disso, ele é um filme que fala sobre violência e abuso, né? Ele fala sobre os traumas que foram gerados pelas situações lá, né? E é um filme que explora muito a sexualidade também, apesar de não mostrar nada, né, graficamente. Tudo é sugerido, tudo é implícito ali, mas ele tem umas cenas extremamente perturbadoras, né, de violência sexual mesmo. E aí assim, ele não precisa mostrar, né? É legal. E, assim, a genialidade dele é essa, né? Que ele não precisa mostrar. Ele não mostrando, ele torna essas cenas extremamente desconfortáveis. Eu achei, assim, terrível a cena da lua de mel lá, que é basicamente uma cena de estupro ali. Sim. É uma cena muito forte, e realmente ele não mostra, mas ele mostra o cara vindo em direção à câmera, né, e a menina travada, né, ela paralisa e ela começa meio que ver, né, meio alucinar um pouco assim e tal, e você entende tudo que tá acontecendo ali, né. Só que é uma cena bizarra também, porque além de ser extremamente desconfortável, claro, mas assim, é o protagonista do filme ali, né? Então, assim, qualquer simpatia que você pudesse ter pelo cara ali, foi pro saco, né? Porque você fala, cara, o cara é um abusador, filho da puta, né? A partir do momento que ele já começa a chantagear ela, né? Sobre o casamento e manter em cárcere, não sei o que, você fala, pô, que é isso? É um filme sobre pessoas horríveis, na verdade, né? Assim, são todas pessoas horríveis, só ela ali que no final das contas é que, pô, é a vítima de tudo, né? Mas tem essa coisa também de eu acho que o Hitchcock era muito interessado nessa coisa do trauma, né? Porque eu fiquei lembrando até do Psicose, né? Da coisa da mãe e tal. E de como ela, no final, ela revive a cena do primeiro abuso que aconteceu na infância dela e, de certa forma, ali ela consegue superar o trauma, né? Então, ele, de alguma forma, tem um final positivo, digamos assim. Mas é um filme extremamente desconfortável e bad vibes. Nossa Senhora. Mas, assim, é um filme que prende também, né? Prende por causa do mistério. Você tá o tempo todo tentando entender quem é ela, por que ela faz o que ela faz, né? Por que ela tem aquele pânico do vermelho, toda hora assim, a imagem fica vermelha e tem aquela loucura toda, que é muito bem feito mesmo, mas são temas difíceis, viu? É um filme que é pesado. E a gente vai ver que esses problemas não são, não tão longe nem das pessoas que estavam fazendo o filme. Então, o que me incomoda é isso. É porque, assim, que na época eles não tinham consciência de que o tal do mocinho do filme é mal também, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que eles tinham sim, Dudu. Eu acho que tinha sim. Você acha que tinha? Você acha que o Hitchcock? Eu acho que sim. Porque tanto que ele terminou, afinal, ela terminando com ele, agora tá tudo bem, agora eu vou ficar com você, entendeu? Não, mas eu acho que isso tudo é deliberado. Eu acho que o cara sabia, sim, que era uma cena escrota. Ele colocou no filme porque ele queria colocar no filme. Eu vou falar um pouco mais disso na parte de bastidores, porque chegou a ter... tá, você aprofundou isso. Eu pesquisei mais sobre isso e realmente isso rolou até treta de bastidores e tal. Entendi. Porque o cara queria deixar as pessoas desconfortáveis, entendeu? Era isso. Entendi. O objetivo dele era isso. Os motivos para o que eu fiz na Rutland. O que tentei dizer antes estava muito confuso. Eu precisava ir embora, não ver? Sair da Rutland. Você não entende? As coisas estavam... Nós estávamos... Estávamos. Era motivo para fugir? Achei que estava na hora de ir, antes que me magoasse. E por que tentar me enganar? Chamam você de Margaret? Marnie. Então vamos lá, vamos falar um pouco da produção desse filme. A gente vai entender um pouco mais, né, de algumas dessas escolhas aí do Hitchcock, ó. O Hitchcock nunca explicou por que exatamente que ele decidiu adaptar esse romance para as telas, né? Lembrando que esse filme é baseado num livro, né? Esse Marnie. Então, parece que o grande objetivo dele era tirar da aposentadoria a atriz Grace Kelly. A Grace Kelly tinha sido uma das maiores estrelas de Hollywood nos anos 50, mas em 1956, aos 26 anos, ela se casou com o príncipe de Mônaco, né? E se aposentou, né? Foi virar princesa, pô. O trabalho dela agora é ser princesa em tempo integral. E o Hitchcock já tinha trabalhado com ela em 3 filmes, e ela era a atriz favorita dele, então ele queria de algum jeito trazê-la de volta, então ofereceu pra ela esse papel, né, da Marnie. Parece até que ela se interessou, mas logo ela recusou o convite, provavelmente porque alguém lá de Mônaco leu o roteiro, né, e falou, nem fudendo que a princesa vai fazer isso aqui, né, vocês estão malucos. Pô, papel extremamente complicado, né, pô. Né, conteúdo sexual, trauma, tudo mais, né, pô.
tem a menor chance. E aí isso desanimou o Hitchcock, né? Ele acabou deixando o projeto de lado e foi dirigir Os Pássaros, que foi o próximo filme dele. E foi um grande sucesso. Então, depois que ele terminou Os Pássaros, ele resolveu retomar a adaptação do Marnie. E foi justamente nesse filme, Os Pássaros, que ele conheceu a Tippi Hedren, que era uma atriz desconhecida, né? E ele acabou oferecendo para ela o papel da Marnie. Mas escrever esse roteiro foi um processo bem complicado, e foi aqui que eu vi, né, esse lance dessas escolhas dele aqui, ó. O primeiro roteirista contratado para adaptar o livro foi o cara chamado Joseph Stefano, que tinha sido roteirista do Psicose. Esse cara começou a trabalhar no roteiro, mas teve que sair do projeto na metade, porque ele teve conflito de agenda, então não chegou a terminar, não. Que merda. Pois é. Daí o Hitchcock trouxe para terminar o projeto o Ivan Hunter, que foi o roteirista de Os Pássaros, né, o filme anterior deles. Só que aqui é que rolou uma divergência crucial, que foi justamente a cena do estupro na lua de mel. O roteirista não queria colocar essa cena é do livro, tá no livro, mas o roteirista não queria colocar no filme de jeito nenhum, justamente pelo que a gente comentou, né? Ele falou, cara, a gente não pode colocar o protagonista do filme cometer uma violência sexual na lua de mel com a esposa dele, não faz sentido nenhum. Mas o Hitchcock achava que essa cena era essencial para o filme. Ele falou, não, sem essa cena não vai ter filme. E mandou o cara embora, simplesmente demitiu o roteirista. Foi o que me pareceu mesmo. Eu não tive nenhuma dúvida que acho que a ideia era fazer isso mesmo. Não era mostrar o Sean Connery como um cara bonzinho, porque ele não era exatamente. Assim, ele é um cara escroto também, né? Então essa cena em vários momentos, claro, assim, ele estende pra tentar ajudar ela, mas ele é absolutamente escroto, né? Nas vezes que ele faz isso, ele cobra de volta, ele fala, eu vou fazer isso por você, mas você precisa fazer outras coisas por mim também. Ele chantageia ela pra casar com ele, né, cara? É uma chantagem aquilo ali, pô. Casa comigo que eu não vou te denunciar, pô. É absurdo, né? Então, para terminar esse roteiro, ele trouxe uma dramaturga chamada J. Preston Allen, e ela finalmente entregou, né? Entregou o que o cara queria, botou a cena lá que ele queria e tal. As filmagens foram feitas principalmente em estúdio, uma abordagem que nessa época já era considerada ultrapassada. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu li isso em algumas críticas, e quando eu tava vendo, realmente, assim, tem algumas cenas que você nota claramente, né? Aqueles fundos pintados, né? Aquela coisa bem artificial. Vocês acharam que isso tirou, assim, um pouco do filme, ou vocês acharam normal? Só tirou porque eu assisti o filme em 8K. Que? Tinha uma versão... Que 8K? Tinha uma versão no streaming de 8K. Meu Deus, merda, que isso? Que porra é essa? E aí duas coisas me tiraram do lugar. Essa quantidade de K aqui em casa. Que eram cenas como essa, então, por exemplo, a cena da cavalgada lá. Sim, também, tá exato, a cena da cavalgada. Tá todo mundo cavalgando com o fundo atrás. Isso. E principalmente a mãe da Marnie. Exatamente. 8K? Então, cadê esse negócio de 8K? O dobro do 4K. Não, eu tô procurando aqui no streaming, não tô achando. É o primeiro exemplar. Não, 4K, Tom, maluco. Não, 4 é o giga. 2000 não sei o que, não. Giga é diferente de K. Não, 4K Blu-ray, 4 GB. É, o de 2000 e tanto por não sei o que lá, que aquilo lá é 8K. Mas, porque eu achei também, pelo fato de estar assistindo a cópia em alta definição, TV de alta definição, não sei o quê, eu achei que era por isso também, mas não. Então eu vi aqui que na época o pessoal já criticou muito isso, né? Porque acharam que o filme parecia muito artificial, essa coisa de... Ele filmou tudo em estúdio, então ele, pra fazer o porto lá, né, onde a mãe da Marnie tá, ele botou um navio pintado lá no fundo, né? Claro que é um troço assim. Show. E na época as pessoas já ficaram meio desconcertadas com isso. O Hitchcock nunca explicou exatamente por quê. E aí eu achei aqui duas hipóteses que os críticos, né, estudiosos do trabalho dele, levantaram aqui, ó. Uma era de que ele provavelmente queria dar um ar de artificialidade pro filme, né? Porque como é um filme mais sobre o estado mental da protagonista do que sobre a realidade em si, então ele queria meio que dar essa noção de que a coisa era meio que um sonho, sabe? Tipo, uma coisa meio onírica mesmo. Inclusive a gente vê muito isso naquelas cenas que a Marnie vê tudo vermelho, né? De repente ela, começa a relâmpago e a tela fica vermelha, a imagem fica bem artificial, né? Então era meio que uma extensão disso. A outra teoria dos críticos é de que ele tocou foda-se mesmo, entendeu? Tipo, ele era o maior cineasta de todos os tempos, ele tava em final de carreira e falou, cara, quer saber que se foda, bota aí com o negócio pintado aí atrás mesmo, eu quero fazer meu filme aqui, não tô preocupado com o cenário, com porra nenhuma, entendeu? Só quero contar a história.
Bom, qual foi o resultado disso aqui, então? Ó, a recepção do Marnie no lançamento, em 1964, foi morna, tanto por parte do público quanto da crítica. O filme teve um desempenho financeiro moderado, que arrecadou 7 milhões de dólares nas bilheterias, com um orçamento de 3 milhões. As críticas foram um pouco entusiasmadas. Alguns críticos da época classificaram o filme como o mais decepcionante do Hitchcock, embora, de forma geral, vários tenham destacado a excelente atuação da Tippi Hedren. Agora, o que é realmente bad vibes, e que ninguém sabia na época, é que a Tippi Hedren comeu o pão que o diabo amassou para fazer esse filme. Muito tempo depois, ela escreveu um livro de memórias onde ela conta várias histórias de horror que ela viveu no set de filmagem, envolvendo assédio moral e assédio sexual por parte do Hitchcock. Ela conta que o Hitchcock tentou várias vezes ter algum tipo de relacionamento amoroso com ela, né? Ela sempre recusou, e ele foi ficando cada vez mais frustrado e tratando ela cada vez pior durante as filmagens. Então, ao mesmo tempo em que ela estava vivendo uma personagem traumatizada na tela, vítima de assédio, abuso, ela estava sendo vítima de assédio e abuso do diretor do filme. Olha que loucura, cara. É extremamente bizarro, né? Ai, anos 60. A gente não vai aprofundar nessas histórias, né? nem teria como, mas tem um filme chamado A Garota, que conta essa história. Esse filme é baseado no livro de memórias da Tippi Hedren, e pelo que eu li, ela falando desse filme, ela disse que o filme retrata bem as situações que ela viveu na mão do cara. Então o fato é que, além do filme retratar uma personagem que é uma mulher, né, atormentada, ele, de certa forma, é um documento do tormento real da atriz. Ele acaba demandando uma reflexão sobre a dinâmica de poder e abuso na indústria cinematográfica e nas relações de trabalho em geral, né? Porque é isso, onde você tem relações de poder, você tem sempre uma abertura aí para situações de abuso, então tem que ficar sempre muito atento. E é isso, minha gente. Bora pro troféu aleatório? Bora. Bora. Troféu aleatório. Vamos jogar lá, como é que é? Energia lá em cima, troféu aleatório. Energia lá em cima. Melhorar essa vibe aí. Isso. Tom, vai lá, conta aí pro nosso ouvinte qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório. Ganhar um troféu aleatório aqui é justamente a situação máxima em de que você tá fugindo com o dinheiro na mão, coloca o sapato no bolso, o sapato cai no chão, faz um barulho de explosão, mas felizmente a faxineira não ouve absolutamente nada, porque ela é mais surda que uma topeira. Pelo menos o cara da empresa lá, né, ele era um filho da puta, mas ele tinha o lance de contratar o PCD, né, não sei se tinha nessa época o... Veja bem. É a inclusão, né? Vamos lá para os troféus aleatórios. Dudu, qual é o seu troféu aleatório aí para o Marnie, Confissões de uma Ladra? O troféu disfarce perfeito vai pra luneta do detetive. Aquela luneta enorme. O cara enrola no jornal. Cara, Então eu preciso eu não entendi aquilo. Ele tava procurando a mulher, né? Ele tava em nome Mas ele tava com uma luneta ali, eu tinha a impressão que ele só enrolou o jornal. Enrolado no jornal. É. E aí ele falou, enfiava o jornal no olho como se fosse um idiota, porque era luneta, entendeu? Nossa, cara. Mas ela não tava nem tão longe, assim, precisava de uma luneta. Não, ela tava na frente dele. A mulher tava ali, ué. Tava ali, tipo... Assim, 10 uns metros. 10 metros de distância, pô. O cara tinha que ter uma luneta. E aí ele colocou uma luneta e enrolou no jornal ainda. Maravilha. E você, Chico, qual é o seu troféu aleatório aí pro Marnie? É o troféu Beata Capitalista, que vai pra mãe da Marnie e fica puta quando a Marnie menciona um trecho da Bíblia em vão, mas perdoa rapidinho quando ganha um casaco de pele, né? Não é? Em segundos mudou de opinião. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório aí? O meu troféu, a tempestade mais rápida, vai pra hora lá que eles chegam, tá caindo o céu, e ele vai visitar, os dois vão visitar a mãe da Marnie, tá caindo o céu, ela tá passando uma dificuldade, tá tendo aquelas crises de pânico por causa da chuva, eles têm aquela sessão de descarrego lá, a menina consegue fazer regressão e hipnoterapia ao mesmo tempo, combinado com o psicodrama, dura 10 minutos, resolve sair de casa, tá um céu lindo, o chão já tá seco e já tem criança brincando na rua, doidado, é uma maravilha. O aquecimento global é realmente muito complicado. Uma cidade onde, né, o clima varia muito, acontece. Olha aqui, ó, o troféu O Cone do Silêncio ao Contrário, de revelação de segredos em público, que vai pra Marnie e o Mark.
que estão na porta de casa às 9 da manhã, contando a história lá que ela roubou o cara e que ele tá chantageando ela, mas tudo bem, porque eu vou chantagear o cara também, então não sei o que. Eles vão trocando ideia ali e a cunhada tá larica, né? Tá de olho lá, né? Escutando tudo. Ele tava na cara que ia dar merda. Então, gente, se você tem segredos, não fique contando, né? Não fique comentando sobre eles na porta de casa, porque você não tem um fone de silêncio ali, pô. É too much. É isso, minha gente. Quem é que vai entregar esses troféus aleatórios aí hoje? Policiais. Acho que policiais, né? Tipo policiais. Os detetives lá da investigação altamente bem treinados na hora de fazer um interrogatório, eles poderiam muito bem fazer uma boa entrega. Aqueles do início lá? Aqueles detetives somem Aquele que também começa a rachar o história, bico né? na hora que... Cara, policiais engraçadinhos. É, pois é. Mas eles também desaparecem do filme depois de um tempo, vocês repararam? Tipo, eles desaparecem. Só aparece ali. Nunca mais. Código point. É muito bizarro mesmo. Tá ótimo, minha gente. A gente tem algum recado hoje? Eu não tenho. Tá bom. Beleza. Bebam água. Esse é o recado? Bom, água é importante. Tá preocupado com a hidratação das pessoas aí? É, meu. Tá Não tem certo. filtro solar. É isso. Ó, nossa senhora, é o recado do Pedro Bial agora. Então é isso. Bora para os assuntos aleatórios. Mark! Ai, que bom vê-lo. Fiji é muito medonho? Não fomos a Fiji, descemos do navio em Honolulu e voltamos de avião. Tivemos de pegar um táxi no aeroporto. Nós dois estamos meio cansados e sujos. Lembra-se que aos 6 anos queria ir a Nova York? Na época avisei que viajar era desagradável. Vamos lá então. Começando aqui com o Xi. Qual é o assunto aleatório da semana? Vamos lá. No filme de hoje nós vimos a Marnie indo pro aeroporto carregando suas malinhas cheias de artigos comprados com dinheiro roubado. E eu recentemente viajei. Eita! E fiquei... Escapou aqui. Olha o ato falho. Olha aí, que absurdo. Viajei e fiquei pensando, quantos quilos de bagagem será que a gente poderia levar no passado, né? Como será que era viajar de avião nos anos 60, por exemplo? E é sobre isso que eu vou falar hoje. A diferença entre as viagens aéreas na época áurea da aviação e nos tempos moribundos que vivemos hoje em dia. Nossa, nos tempos miseráveis, né, cara, de hoje em dia. Então ajuda aí, André. Ajuda a gente a lembrar que a situação atual dos voos. Você tem direito a despachar quantas malas? Não, depende muito da sua companhia aérea e da tarifa que você pagou, porque hoje em dia também, né, tem um monte de tarifa aí que não te dá direito a nada, você não pode despachar mala nenhuma. Depende do seu nível na companhia também, né? Pois é, mas se você comprar uma passagem, digamos, básica, né, tipo a mais baratinha, de qualquer companhia aérea, você tem direito a despachar exatamente 0 bagagens. Zero. Você tem que levar uma bagagem de mão e olha lá. É isso que você pode levar. Exato. Mas aqui, se você comprar uma passagem econômica, você pode despachar uma mala de até 23 quilos. Além disso, você pode carregar uma bolsa ou mochila com itens pessoais. E você não pode entrar no avião com algumas coisas, como por exemplo, você não pode entrar no avião carregando líquidos acima de 100 ml, né? Você não pode passar pela checagem de malas com garrafa de água. Se o voo tiver duração igual ou superior a 3 horas e acontecer entre as 22 horas de um dia e as 6 horas da manhã do dia seguinte, você tem direito a uma refeição. A refeição pode ser entendida por... Tô fazendo aspas no ar aqui. Refeição é o hábito de mastigar. Coisa que você consegue mastigar, exato. Exatamente. Um saquinho de amendoim com 4 amendoins é uma refeição, tá? Nesse conceito aí. Podem ser 4 amendoins, pode ser uma barrinha de metade de uma barrinha de Nutri. Não, você tem direito a uma refeição, né? Tem. Só se você for viajar de Ibéria e for vegano que nem eu, aí você vai ficar sem. Aí você se ferrou. Alô, Ibéria, odeio vocês. O cara vai te dar um molho de um alface ali e fala coma essa alface. Não, a Ibéria, simplesmente eu confirmei 4 vezes a refeição e fiquei sem no voo. Aí a aeromoça ficou com dó e trouxe 2 maçãs pra gente. Nossa, Xi, mas não tinha nem o saquinho de amendoim? Nem amendoim? Nada. Nossa, cara. Nada. Bom, quanto ao conforto, o espaço entre as poltronas ali só piora, né? A distância média entre as poltronas na classe econômica hoje em dia é de cerca de 76 centímetros. É do encosto até o outro encosto. Não é da tem alguns perna, que não. oferecem só 70. Tem uns que chegam a 80, mas não tem nenhuma confortável pra quem tem mais de 1,40 m de altura.
Exato. A maioria das pessoas. No fim das contas é isso. Só que viajar de avião entre os anos 40 e 60 era uma experiência bem diferente. Primeiro porque voar era coisa para pássaros e ricos. As viagens eram mais luxuosas, marcadas por um serviço excepcional, conforto e inovações tecnológicas. Durante essa época, a aviação comercial estava em plena expansão e as companhias aéreas competiam ferozmente para atrair mais passageiros, oferecendo uma experiência de viagem que incluía refeições gourmet e um tratamento VIP. E, é claro, isso custava muita grana. Só para vocês terem uma ideia, eu achei aqui um comparativo de uma viagem de Boston para Los Angeles, que dá aí uns 4.300 quilômetros, tá? Em 1941, a passagem custava quase $6.000 por pessoa. Deus do céu, cara. A viagem durava 15 horas com 12 paradas. Nossa senhora. Pera, mas $6.000 da época ou equivalente a $6.000 de hoje? Em dia. Eu fiz a conversão. Equivalente a de hoje. Tá bom. Hoje em dia, o custo dessa passagem para essa distância é de $200 e é um voo de 6 horas sem escalas. Então, algumas coisas melhoraram. E as empresas aéreas tentavam atrair esse público endinheirado oferecendo um serviço de primeira e muito conforto e luxo. Só que, adivinha só, existem mais pobres do que ricos no planeta. Então, nos anos 50, as empresas começaram a oferecer outras opções, criando a classe econômica, que era mais barata, mas ainda assim bem luxuosa para os padrões atuais. Os assentos eram mais espaçosos, chegava até 1 metro de espaço entre o seu encosto e o encosto da frente. Para você sentar e esticar as pernas. Olha que maravilha, né? Dava até para reclinar a poltrona a quase 45 graus em comparação com os 5 graus de hoje. Isso. Os 2 graus de hoje. Foi absurdo, né? Não sei nem pra que ter. Enfim. Por outro lado, naquela época você podia fumar durante os voos. Nossa, isso é extremamente bizarro. Eu cheguei a pegar essa época, mas existia a possibilidade de você escolher um assento numa área para não fumantes, né? Só que a fumaça ótimo. não sabia ler as placas, então não tinha como você não sentir o cheiro de cigarro. Porque a fumaça sabe que ela tem que ficar só ali naquela área, né? Ela não vai para outra área. E vale lembrar que a proibição de fumar nos voos só foi implementada em todos os voos nos anos 2000. É muito recente, né? Cara, é inacreditável isso. Isso é uma das coisas mais inacreditáveis. Incrível, né? Bom, as opções de entretenimento eram quase inexistentes. Você podia ler revistas e livros e era só isso. Não tinha rádio, não tinha música, nem filmes. Mas foi por isso que o povo fumava, né? Só que na metade dos anos 60... começaram a surgir voos com projetor. Então tinha uma telona lá na parte da frente do corredor, né? E uma tela para todo mundo, os passageiros. Então quem estava lá atrás não via nem o título do filme. Era uma tela só, pro avião inteiro. Era uma só para todo mundo. Entendi. O voo em si também não era lá essas coisas, né? Os aviões da época, como o Boeing 707 e o Douglas DC-8, eles não eram pressurizados. Então eles só podiam alcançar altitudes de aproximadamente 4.000 metros, ou seja, abaixo das nuvens. Então era muito comum o cancelamento de voos por conta das más condições do tempo. E tudo bem, os aviões eram projetados para suportar turbulências, mas os passageiros frequentemente ficavam ali, né, enfrentando aquelas experiências desconfortáveis durante os voos. Ficavam cagados, essa que é a verdade. Porque se a gente já fica hoje em dia, imagina nessa época, cara, o que era pegar um avião desse. Então era essencial oferecer aqueles saquinhos de vômito durante os voos. Ainda existe isso, cara? Nossa, cara, não existe mais. Nunca mais vi isso. Não existe. Não, isso não existe mais. Eu cheguei a pegar esses saquinhos de vômitos também quando era mais novo, mas hoje em dia não tem. O pessoal ficava muito nervoso, né? Porque por isso também eles começaram a oferecer bebidas alcoólicas, como uísque e vodka nos voos, pra ver se as pessoas relaxavam um pouco. Mais higiênico também. Mas pelo menos o que eles vomitavam lá era melhor do que as refeições servidas atualmente nos voos. Nossa senhora. As refeições eram um dos pontos altos da experiência de voar. Os passageiros desfrutavam de pratos elaborados, preparados por chefes renomados e que eram servidos em pratos de louça, mesmo com talheres de metal, taças de vidro. Isso é luxo. Tinha opções de sobremesa. Era luxo, né? Isso é luxo. Prato de louça. Hoje em dia eu vou te falar que até em restaurante já é luxo. Porque outro dia a gente foi comer aqui, tomar o café da manhã e o cara me serviu o café da manhã no prato de papel, no restaurante. Então assim, já virou artigo de luxo já em qualquer lugar, meu cara. Tô economizando aí com o cara que lavava pratos, né? Que tristeza.
Então, agora, o sabor da comida não era melhor só por isso não, né? Aliás, vocês sabiam que a pressão da cabine, aliada à baixa umidade lá dentro do avião, faz com que a gente perca cerca de 30% do nosso paladar durante um voo? Olha aí, não sabia não. É por isso que a comida não tem gosto de nada? Exato, isso ajuda a explicar isso. Por que a gente acha a comida ruim? Na verdade, a comida não é ruim? Então, se você comer lá no alto ou você comer lá embaixo, em terra firme, o sabor é diferente. Então vou esperar. Não é possível. Mas o cara não pode fazer a comida, então, no alto e, tipo... Porra. Bom, agora o lado positivo de tudo isso, né, da modernização, é que os voos estão ficando cada vez mais acessíveis. Mas não totalmente, né? Fiz uma pesquisa aí hoje, a passagem mais barata entre São Paulo e algum lugar da Europa lá, por exemplo, custa cerca de R$5.000. Tá caro ainda. É muita grana. Mas nem se compara com os valores dos anos 70, né? Não. Eu achei uns valores lá, qualquer lugar pra Europa, essa viagem sairia por cerca de São Paulo até lá, tá? Sairia mais ou menos R$35.000. É absurdo. Tanto que nessa época a galera viajava internacional assim, muito de navio ainda, né? O avião realmente era um luxo mesmo, só porque não tinha muita grana. O normal era o cara pegava lá um navio e ficava, sei lá, 2 semanas viajando pra chegar lá. E ninguém tinha dinheiro pra pagar isso. Ninguém, né? Bom, e hoje em dia a gente tem todas essas normas modernas para garantir segurança e acessibilidade, mas elas também resultaram em uma experiência que acabou ficando menos agradável, mais restritiva, né? Então, quando a gente compara essas épocas, a gente acaba descobrindo não apenas as mudanças na aviação comercial, mas também na sociedade como um todo. Eu acho que o desafio aí para as futuras gerações é conseguir criar turbinas e motores que sejam mais eficientes e aviões mais resistentes para que os voos possam alcançar velocidades maiores sem comprometer a segurança e chegarem aos seus destinos sem aumentar muito os custos operacionais. Além de diminuir o impacto ambiental, que é importante, e proporcionar uma experiência de viagem agradável e acessível a mais pessoas. Tô querendo muito. Talvez. Tá querendo. Mas eu torço muito para que um dia o filho do Dudu possa viajar pro exterior em poucas horas, jogando PlayStation no avião, comendo refeições veganas no avião com pegada de carbono zero e chegar lá sem jet lag, sem dor no corpo, com sono em dia, para curtir tudo que as outras culturas pelo mundo têm a oferecer de melhor, né? E era esse o meu sonho, o meu assunto aleatório. Mas aqui, vocês têm o pior voo que vocês já pegaram e o melhor? Fácil. Eu tenho. Qual é o seu, Dudu? Pior e o melhor? O meu pior foi naqueles monomotor mesmo. Nossa, você tá maluco, cara. Atravessando a Amazônia ali. Eu tava no Pará. O único jeito de ir embora era por uma estrada de 200 quilômetros, que a viagem demorava 8 horas, ou de avião. E algumas vezes eu fui de avião. Porque, na verdade, o voo até que não é ruim. Esses aviões monomotores, ele só tem um pouco mais seguros, né? O problema é que, tipo assim, acho que uns 2, 3 anos depois que já não tava mais trabalhando, eu tava no Maranhão, um desses voos caiu. Então, o voo que você tinha pegado? No meio do mato. Um desses que eu peguei, eu peguei algumas vezes, ele caiu, uns 2, 3 anos depois. Eu tava no Maranhão. Não é mais seguro, não, viu? Pois é, então. É complicado. E o melhor foi, na verdade, no primeiro trabalho que eu fiz, logo depois que eu formei. Eu fui contratado para trabalhar para um resgate de fauna na Vale, só que era na Vale no Pará. E aí o voo saía de BH e era no Aerovale. O aviãozinho da Vale mesmo, o jato da Vale. Era jato, era um jato mesmo, porque, tipo assim, foi em 2 horas. Caramba! Particular, tipo assim, cabiam, tipo, no máximo 20 pessoas. Tá. Deve ser tipo um desses Embraer, né? Esses aviões, esses jatos menorzinhos. Isso, desses menorzinhos. E aí, saía do aeroporto da Pampulha, então assim, muito mais tranquilo também. Você saía 8 horas da manhã, chegava lá em Carajás 10 horas da manhã. Caramba! Então, em 2 horas de voo. E aí, nesse voo, ainda teve café da manhã com salada de fruta não nojenta, que são frutas que não se misturam e não apodrecem. Que tinha lá uva, abacaxi, laranja, maçã, uma salada de fruta boa, que não tinha nem banana nem mamão. A última vez que o Dudu comeu frutas assim, com variedade. Foi, exato. Claro que não, eu como fruta, gente. Quem não come fruta é o Tom. Eu não como, não. Eu não gosto, mas eu como. O Tom não gosta, não come. Exato, não sou obrigado a nada. O Tom não come, eu como.
E aí tinha pãozinho, sanduíche, não sei o que, um café da manhã muito bom. Olha Foi um só. voo, assim, o melhor voo. Eu peguei esse voo algumas vezes nesse trabalho. Depois parou. Esse é complicado, porque tinha a galera que abusava, né? Os chefes, por exemplo, eles pegavam esse voo no sábado pra ir pra BH pra ir jantar num lugar ou almoçar num lugar e voltar. Então tinha uma galera que Caramba, no abusa, mesmo né, dia? velho? Entendeu? Fazia Porque bate e no mesmo volta? dia. Tinha, Porra. Vale tinha um oba-oba inacreditável. Né? Eles começaram a cortar isso, né? Obviamente. Mas a galera que era chefe, velho, a galera não tá nem aí. Ah, vamos lá em BH, passar no shopping e jantar. Aí volta. Caramba, que loucura. É absurdo, entendeu? Aí, Então, assim, sem noção, né? um voo, porque 2 horas você vai, 2 horas você volta, entendeu? Mas foi o melhor voo que eu já peguei, algumas vezes também. E você, Chico, qual foi o seu melhor e o pior voo? Engraçado, né? O melhor e o pior voo foram pro mesmo lugar, pra Buenos Aires. O pior foi, lógico, a Aerolíneas Argentinas. Lógico. Juro, peguei uma poltrona que o assento saiu, a almofada do assento saiu na minha mão. Apoiar pra sentar, ela saiu na minha mão. Eu falei, peraí, tá solto isso aqui, né? E aí eu fui botar a almofada de volta e percebi que o apoio do braço também era falso, era de papelão. Meu Deus, cara. Que isso? Tinha estrutura e tinha um papelão da cor azul, assim. E eu falei, gente, isso aqui não é metal, isso aqui é papel. Nossa, Pô, cara. Você pagou Aí essa eu chamei passagem. a Moça. Não, era econômica, mas peraí, né? Não era bizarro. Tudo tem limite. Né? Chamei a moça, Haja ela olhou e falou economia assim, nessa econômica aí, pô. esse avião vai passar por uma manutenção quando chegar em Buenos Aires, sinto muito, mas não tem outra cadeira, o voo tá lotado e tal. Eu tive que ir, o banco solto, quando tinha uma turbulência, o assento andava pra frente e pra trás, eu ficava sentado Cara, lá. mas isso, olha só, isso é violação de código de segurança, hein? Inclusive, vou fazer aí uma denúncia. Processar. Então, aí ela falou que eu podia reclamar lá. É regulamentado essas coisas. Você não pode viajar numa poltrona Mas solta, aí, pô. chegando em Buenos Aires, você vai procurar aquela zona que todo mundo Não, você reclama não de vai. tudo lá. Você não vai. tem condições. Exato. Aí eu falo, Os deixa próprios pra lá, caras da vou embora. aerolíneas ficam reclamando o dia inteiro, fazendo lá piquete. Os caras Pois ficam é, putos exato. com a empresa. Né? Então foi horrível. E a melhor foi também pra Buenos Aires, só que a gente tava. Eu não me lembro se era TAM ou se era. Não lembro qual que é, acho que era TAM. Que teve um overbook, aí falar, olha, a gente vai ter que. Tem muita gente na econômica, a gente vai ter que passar alguns pra executiva. E aí eu, minha esposa e uma amiga fomos sorteados. Eita. E fomos, né, os 50 minutinhos lá de Aí voo sim. de primeira. Aí, De executiva, Meia cara. Que diferença. aí a E eu vida falei, é eu, outra. eu faço questão de dormir pelo menos 10 minutos só pra falar que eu dormi bem no avião. Sacanagem pegar a executiva em voo de 3 horas, né, porra? Pô, é de sacanagem. Zoado. Mas assim, apertei tudo que eu tinha direito, eu levantei todas as mesas, tablet, tudo que tinha que usar, eu usei tudo, cara, usei tudo. Claro. Excelente. E você, Tom, quais são as suas melhores experiências aí? Pô, eu acho que eu sou um cara bem sortudo, assim, porque eu nunca tive voo ruim. Embaixo na madeira. Não teve nunca voo zoado? Não, zoado, nunca tive, não. O que eu tive no máximo foi uma vez em que começou a chover muito. Eu acho que tava indo de Porto Alegre pra São Paulo. Choveu muito em São Paulo e aí mais ou menos em Campinas eles ficaram, como é que é o nome? Taxiando? É isso? Taxiando. Se for no alto, acho que é outro nome. Não, ele fica esperando, né? Você tá voando, Ele ele fica fica dando- Taxiando. Tá Ele esperando. ficava se dando ela uma estiver na volta pista. assim, em círculo. Dava pra ver que ele claramente tava dando uma volta em círculo, assim, Isso. esperando a liberação pra poder pousar. Ah, mas isso é normal, isso é... Então, isso foi o máximo, assim. A outra foi uma situação de bastante suspense, muito medo, que foi um voo que tava cheio de crente, que eles estavam rezando muito na fila, e eu não queria que isso acontecesse no meio do voo, mas felizmente isso não, graças a Deus isso não aconteceu. Você não queria que ele chamasse atenção, né? Tipo, de Deus, né? Deus tá quieto lá. O cara começa a rezar muito. Quero passar batido aqui, pô. E um outro que foi recentemente nessa viagem que eu fui pra Miami, onde eu tava indo pra Miami junto com uma excursão do colégio Ai, meu Deus do céu. X, que tava fazendo a viagem de final de ano em julho pra ir pra Orlando. Aí era uma criançada inacreditável, uma galera falando, saco, hein? fulano de tal, Que senta saco. aqui porque eu não gosto de fulana de tal. Mas aí Ai, eles ficaram cara. quietos a viagem inteira, graças a Deus. Nossa senhora. Isso deve ser infernal mesmo. E o melhor?
Melhor, acho que foi o primeiro que eu fui, primeira grande viagem que eu fui, que foi pra Amsterdã, onde a comida era realmente muito boa, que era na KLM. Olha só, nunca viajei de KLM. E essa última volta pra São Paulo, que eu pela primeira vez utilizei um fone de ouvido com cancelamento de ruído, e é uma outra experiência. Ah, sim. Não, isso aí, sua vida mudou. Aí você Aí passa minha vida outro mudou. patamar. Você sobe de nível Agora é outra totalmente. Cara, eu já viajei tanto de avião, eu tenho vários voos merdas e vários voos ótimos, mas o que eu lembro que na época era muito merda foi uma época que eu tava morando em Brasília e eu viajava pra BH toda semana, né? Passava o fim de semana em BH e voltava pra Brasília durante a semana. Ficava assim, então viajava toda sexta e toda segunda. Claro que era a passagem mais barata que tinha, que a empresa era Pão Dura, e era uma companhia que chamava BRA. Não sei se vocês lembram disso. Não. Não, pois é, esse troço existiu, acho que ali entre 2006 e 2007. E eu não sei o que era, cara, mas eles compraram umas rapas de avião, que os aviões, cara, você olhava aqui e falava, cara, esse troço vai desmontar no ar. Na hora que decolava, Caralho, que o troço merda, hein? tremia tanto, o assento era de couro, pra você ter uma ideia. Aquele couro velho, e todo, sabe, cheio de traquelê. Avião acachotado. É melhor do que papelão. Mas ele já dava uma noção de que, assim, aquele couro ali devia ter pelo menos uns 30 anos, cara. Esses aviões não tinham menos de 30 anos de idade. E era infernal, porque toda semana a gente pegava esse voo e era desesperador, né, cara? Eu falava, nossa, lá vai. Mas nunca tivemos nenhum incidente, não. Ele passava Brasília, depois Fortaleza, depois Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Dava uma volta no Brasil. Era um voo de, sei lá, 6 horas pra sair de Brasília até BH. Era infernal. E eu peguei isso durante um ano, mais ou menos. Agora, o melhor voo foi, acho que no ano passado. Eu viajo muito a trabalho também, e eu tive a oportunidade de ir para Londres, e tem um voo daqui de Nova York e Londres, que é pela Virgin Atlantic. E eu nunca tinha ido. E eu já fui ouvi falar muito bem. Pois é, cara, eu nunca tinha pegado esse avião, não, essa companhia não. E eu peguei a executiva dela. Cara, é inacreditável. Pra você ter uma ideia, tem um bar na executiva. Assim, um bar que você levanta lá no meio do voo, tem uma área separada, que tem lá um barzinho, fica uma pessoa lá fazendo drinks e tal. Você pode pegar o seu drink. E era inacreditável, o avião era incrível. A configuração da executiva dele era uma caminha, você deitava ali. Eu nem vi o bar, porque eu dormi o voo inteiro e eu não durmo, né? Então foi excelente. Mas é isso, realmente tem níveis diferentes aí, né? Agora, realmente viajar na executiva é uma outra coisa, viu? Eu só faço quando viajo a trabalho, obviamente, porque as passagens são muito, muito caras, mas vou te falar que muda a sua visão de viagem aérea. Eu tenho uma amiga que costuma dizer o seguinte, toda vez que ela faz um programa de rica, ela fala, não me mostre um lado bom da vida. É isso. Porque depois fudeu, nunca mais. Depois que você viajou desse jeito. A outra viagem, que até então era viagem normal, porque você tá, tipo assim, é assim que viaja, né? Depois que você viu como é que é lá na frente, meu amigo, na hora que você vai lá pro fundo, você fala, que merda. Aí acabou. Que merda, o voo já começa mal. Mas é isso, cara. Hoje em dia também, eu chegando, eu já tô feliz, viu? Esse é o negócio. Pior que é mesmo. Tá ótimo, minha gente. Excelente assunto. Bora pro próximo assunto aleatório. Não é o dinheiro. O salário não é o mais importante pra mim, mas um trabalho mais interessante, sim. Alguma coisa que me mantenha ocupada, entretida. Eu não me importo se o trabalho é muito ou se vou ter que ficar depois do horário. Mas, senhora Taylor, por que saiu de Pittsburgh? Depois que meu marido morreu, eu... Bem, senhora Taylor, esse cargo é de alguma Por confiança. favor, preciso de uma chance para provar minha capacidade, Sr. Ward. Vamos lá então, Tom, qual é o assunto aleatório da semana? Olha só, um momento muito importante na vida de uma pessoa, e que foi muito bem retratado no filme, é o momento em que a gente passa por uma entrevista de emprego. E estou eu aqui, de volta com o meu bloco favorito, para dar essa dica excelente de como mandar muito bem numa entrevista. Na volta do Etiqueta Moderna. Eu gostaria de fazer um brinde, mas antes, Charles,
Não use o celular à mesa. Tenha mais etiqueta. Uma coisa que demonstra bastante impacto e uma das coisas mais importantes no momento de uma entrevista de emprego é você se vestir com estilo. Portanto, não importa mais vestir roupas sociais, o que mostra mesmo é o quanto você consegue colocar da sua personalidade no meio de uma entrevista de emprego. Então, vestir umas roupas bastante bacanas, bastante chamativas, especialmente aquelas camisetas com mensagem, como por exemplo, trabalhar é pra idiotas. Funciona muito bem. Mostra bastante o seu lado autêntico. Mostra personalidade, né? Exatamente. Isso é personalidade. O cara chegar na entrevista de emprego com a camisa trabalhar pra idiota. Outra coisa muito boa é o fato de que se você é uma grande estrela do mercado de trabalho, você, na verdade, é muito aguardado para essa entrevista de emprego. E quando você é muito aguardado por uma coisa, a sua obrigação é chegar atrasado. Então, entre 45 minutos a 1 hora do combinado, é um tempo bastante razoável para quem quer chegar ali valorizando o seu tempo e a sua liberdade. E aí, na hora de dar uma explicação, tem que dar uma explicação bastante importante e relevante para o seu atraso. Como, por exemplo, dizer que você perdeu tempo alimentando um povo na praça ou que você estava pensando muito bem sobre o sentido da vida antes de tentar esse emprego. Uma coisa importante dentro da sua entrevista de emprego é o apoio emocional. Por isso, leve sempre um parente para a entrevista de emprego. Levar um parente? Porque nada demonstra mais profissionalismo do que alguém que está sempre acompanhado. E aí é sempre bom você levar o seu tio favorito para dar aquele suporte moral, ou então, se você quiser, você pode levar sim o seu bichinho de estimação. Afinal, você pode deixar ele solto lá pelo ambiente e dizer que ele é o seu grande parceiro e a sua dupla criativa do brainstorming. Tá. Quando você chegar lá também, um dos passos importantes quando o pessoal da RH te oferecer uma água ou um café, aceite. E não só aceite, como critique. E critique bem. Diga que o café é muito forte ou que o café é muito fraco. Diga que a água tá quente ou diga que a água tá muito fria. Mas não dá para aceitar. Você é um profissional bastante exigente. Já desde a entrevista de emprego tem que ser exigente também. E não custa nada comer durante a entrevista de emprego. Então tá lá, alguém te pergunta que animal você seria, você saca um lanchinho, opa. Outra coisa boa também de entrevista de emprego é você deixar o celular, né? A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Ah, tá bom. E aí não tem problema você mandar um lanchinho e conversar enquanto come. E aí você pode mastigar de boca aberta e oferecer, inclusive, um pedacinho do seu lanche, da sua espiga de carne do Habib's pro entrevistador. É sempre importante também, como uma das grandes características da comunicação. E quando a gente pensa da comunicação, a gente pensa sobre a sua linguagem corporal. E a linguagem corporal inapropriada, e aí é super importante que você não faça contato visual, que você esteja sempre de braços cruzados com uma expressão de quem preferir estar morto, ou numa fila de banco do que estar numa entrevista de emprego, ou também, se você for resolver manter o contato visual, que mantenha contato visual por muito mais tempo do que deveria, a ponto de deixar o pessoal do RH bastante desconfortável. Afinal, a intimidação é um papo muito importante para grandes cargos de liderança. Importante numa entrevista de emprego é você demonstrar tempestividade e interromper o entrevistador o tempo todo. Então, toda vez que ele estiver explicando alguma coisa, você fala alguma coisa assim, isso eu já sei. Ou quando ele for perguntar alguma outra coisa, você fala, na verdade, essa sua pergunta não faz muito sentido, pode fazer outra aí. Até que você consiga constranger ele o bastante, demonstrando característica e personalidade. E aí, fazendo exatamente o que eu fiz nesses momentos, é você utilizar o celular no meio da entrevista. Quando você tiver uma pergunta difícil, você pega o telefone, liga pra alguém, coloca no viva voz e peça que essa pessoa responda pra você. Entendi. Você repassa a pergunta, é isso. Exatamente. Afinal, ter contatos é um grande sinal de que você é um bom profissional. E por falar em demonstrar que você é um bom profissional, tem que medir descaradamente no seu currículo. Sim, é obrigatório que você diga que você fala 12 idiomas, que você domina a física quântica e que você já foi astronauta no passado. Inclusive, falando sobre o passado, tem que obrigatoriamente também falar mal dos seus empregos anteriores.
tem que compartilhar ali todos os podres dos seus empregos anteriores, como o seu chefe era um completo imbecil, como você fazia no trabalho era muito melhor do que ele, por isso você está pronto para novas posições de trabalho, inclusive a dele. Isso mostra que você é bastante autoconfiante. E por você ser autoconfiante, no momento da proposta de trabalho, você tem que trazer uma lista bastante extensa de demandas, que são as suas exigências pessoais. Afinal, você é uma grande estrela do mundo do trabalho e, por isso, precisa fazer exigências grandes como 2 férias por ano de 60 dias, cadeira de massagem no seu espaço de trabalho, uma secretária só para você, uma sala com vista, um roupão com as suas iniciais, e tudo não é uma questão de luxo, mas, na verdade, uma preocupação com a sua própria performance. E quando o pessoal do RH fizer uma pergunta para você falando, você tem alguma dúvida? Você utilize esse momento para você fazer grandes perguntas importantes, como: pessoa do RH, você está satisfeito realmente com a sua carreira? Você realmente gosta de ficar entrevistando as pessoas dia a dia? Como anda a sua vida amorosa? Me conte mais sobre os seus traumas. E assim você consegue tergiversar com o pessoal do RH sobre aquilo que é realmente importante, que é construir conhecimento. Entra na mente do cara, né? Exatamente. Você acaba dando um nó na cabeça da pessoa, a pessoa fica confusa e fala assim, ó, esse é um candidato diferente. Você também deve pedir para trabalhar menos horas. Quando o entrevistador te perguntar sobre disponibilidade para começar, você tem que informar que você prefere um regime alternativo ali, já que você considera o fim da escala 6x1 como uma causa muito importante, mesmo que não seja o seu caso. Olha o episódio datado aí. Então você tem que sugerir algo como: eu não quero trabalhar de segunda, eu gostaria de sair sexta-feira a partir das 10 horas da manhã para conseguir começar o fim de semana com mais tempo. Faça bastante exigências ao ponto de ser essencial de demonstrar que você valoriza o seu tempo pessoal na construção do relacionamento de um ambiente menos estressante. E no final da entrevista, independente se foi bom ou mal, você pergunta: quando é que eu começo? Ótimo. Assim você consegue trazer uma atitude positiva para o entrevistador em um estado, mesmo que ele esteja no estado de choque, e importante para conseguir demonstrar para o RH que a autoconfiança é tudo. E se não der certo, no final da entrevista, você só pega um massinho de dinheiro, passa por baixo da mesa, dá uma piscada e fala assim, ó, isso aqui é só um incentivo para a gente agilizar as coisas, como um gesto de generosidade com o pessoal do RH. E assim você consegue, com certeza, garantir a sua nova posição de trabalho. É isso. Excelente. Gostei muito. Vamos aplicar isso aí. Vocês já fizeram, já entrevistaram pessoas? Já. E você já passou por alguma situação parecida com essas aí? Eu já. Era para uma vaga de estagiário, eu perguntei para a pessoa o que ela tinha de visão sobre a sua carreira, e aí a pessoa falou: não sei não, cara, eu não queria estar aqui. Caraca. Então pronto. E tem que entender o momento das pessoas, né? Obrigado pelo papai. Vocês, Dudu, já entrevistaram alguém assim, nesse tipo de situação? Não, eu não. Já. Lembrei de contratar uma professora que não era qualificada, mas que ela foi tão gente boa na entrevista que eu falei, vou dar uma chance. Acabou vingando. E ela realmente não era qualificada. Não era, mas ela se virou muito bem. Mas aí eu até acho que justifica, porque né, tem hora que você precisa contratar gente fina. Você tem que ter alguém, gente boa ali pra trabalhar junto. Contratar só gente escrota por causa de currículo é foda também, né? Eu lembrei de mais um. Que foi um cara que chegou atrasado porque ele tava jogando Call of Duty. Não é possível, cara. O cara mandou essa? Tipo, eu tava jogando Call of Duty e cheguei atrasado. Eu não queria atrapalhar seu jogo, então desculpa, pode voltar. O cara entrou e aí ele ligou. Bom demais. O cara entrou e ele não ligou a câmera, né? E aí ele falou: cara, desculpa, eu cheguei atrasado aqui, eu não tava podendo sair, porque eu tava num desafio importante aqui do Call of Duty. Acho que eu tinha esperado uns 10 minutos por ele. A entrevista durou quanto tempo? 5? Nem teve, né?
Tipo, depois dessa. Pô, obrigado por avisar. Eu lembrei de uma também, porque nessa época que eu era gerente júnior, eles têm entrevista e candidato estagiário, né? Que é terrível, porque realmente é de tudo, né? E não há seleção de currículo que garanta. O estagiário meio que entra qualquer um, então você fica lá o dia inteiro entrevistando a galera, é um inferno. E eu lembro que teve esse cara, começava a entrevista, eu perguntava, né? Eu dava uma olhada na questão de horário, né? E tudo mais, porque era um trabalho em período integral. Para estagiário, acho que não é 8 horas, acho que é 6 horas por dia, alguma coisa assim. Mas é o dia, é durante o dia. Mas de qual país? Não, isso no Brasil, quando eu tava em São Paulo. E aí o cara tinha colocado que ele estudava em período diurno. E eu lembro que eu olhei e falei assim, mas porque normalmente o cara que vai candidatar a estágio, ele estuda em período noturno, né? Você faz estágio de dia e vai pra faculdade à noite. E o cara estudava período diurno. Aí eu perguntei pra ele, falei, mas como é que você vai conciliar, né? Porque o horário aqui é, sei lá, falei, né, de 8 às, sei lá, 8 às 4, alguma coisa assim. Aí ele mandou assim, falou, não, mas eu não preciso ir na aula, não. Eu tenho um amigo meu que assina a lista lá pra mim. Não tem problema nenhum. Parabéns. Que ótimo. Malandrilson. Pois é, Malandrovski. Tem de tudo mesmo. Então esse cara tá seguindo aí a lista do Tom, ó, seguiu as dicas dele, não conseguiu esse trabalho, mas, né, porque ele não se esforçou o suficiente. Se tivesse ligado pra alguém pra responder a pergunta, talvez tivesse ganhado. É isso, maravilha. Então bora pro próximo assunto aleatório. Por que será que ele fica trancando e destrancando aquela gaveta? Ele nunca consegue se lembrar do segredo do cofre. Ele fica trancado na gaveta. O Sr. Rutland e eu temos as chaves para emergências. São só 5 números, imagine. Vamos lá então, Dudu, para encerrar o nosso episódio de hoje. Qual é o assunto aleatório da semana? Um dos temas do filme é a questão da Marnie ser maladra e ela ser capaz ali de conseguir as chaves dos cofres e identificar ali as senhas, né? E eu vou falar então da história dos cofres. Maravilha, vamos lá. Qual é a história dos cofres? O cofre é um compartimento próprio para armazenar dinheiro, bens ou documentos de valor. E pode ser subterrâneo ou embutido em armários e paredes, além de portátil. O seu investimento pode ter uma camada... Portátil? Portátil. Na mala? Não, mesmo aqueles que são grandes e pesados, eles podem ser deslocados, então eles são portáteis, entendeu? Ah, entendi. Considerado portátil porque ele não está instalado em lugar nenhum. Não está instalado, fixo em algum lugar. Pega e leva. Sim, entendi. Então você tem tá mesmo que você não consegue carregar, mas alguém consegue de alguma maneira. Tá certo. Ele pode ser carregado não por você, mas ele pode ser carregado. Exato. E aí, o revestimento pode ser de uma camada espessa de concreto, aço ou madeira, além de inovações aí, tecnológicas. E para garantir sua inviolabilidade, ele possui um segredo ou chave, né, ou ambos, que permite que apenas o possuidor do segredo abra-o. Então, o segredo pode ser mecânico, né, girando um disco ali com marcações de 00 a 99, direita e esquerda. Pode ser eletrônico, digitando uma senha no teclado numérico ou com uma chave junta. E também tem aqueles pequenos cofres, né, os cofrinhos em formato de porco, por exemplo, mais comum, que não tem segredo e podem ser utilizados por crianças para recuperar dinheiro que está guardado ali, né? Esse é aquele que tem que quebrar, né? Ele é feito de barro ou porcelana. Os primeiros cofres surgiram no Egito Antigo, junto com a riqueza. E naquele tempo, os cofres tinham basicamente 2 formatos. O formato exclusivo dos egípcios, que é uma tara, né, que é a pirâmide, e o formato de baú. Eram densos e pesados e não eram rompidos facilmente. E aí, como o formato de pirâmide era muito limitado ao Egito, o baú passou a ser utilizado como modelo de cofre universal por muitos anos. Alguns feitos de madeiras nobres, outros forjados em metal, ambos abertos e fechados com chave. Os clássicos cofres de baú tiveram nos navios de piratas lotados de moedas de ouro, mas também foram usados em igrejas antigas, né, castelos e feudos. Os cofres de baú ficaram famosos por causa de histórias de lendas dos ladrões dos mares que levavam grandes quantidades de dinheiro saqueadas de navios ingleses, holandeses, portugueses, espanhóis entre os séculos 16 e 17. E esse tipo de cofre baú tinha apenas uma única chave, que era feito com a união de madeira nobre e peças de aço, ambos resistentes à maresia, já que o mar era a única rota comercial percorrida pelos europeus que faziam as transações com as Índias e com a China.
Cara, eu nunca tinha parado pra pensar que um baú do tesouro era um cofre. Não, tinha uma chave, né? Tinha uma chave que ficava pendurada no pescoço do capitão e eles enterravam nas ilhas. É verdade. Baú é um cofre. É nada mais era do que um cofre. Ou seja, os primeiros cofres sempre eram cofres portáteis, né? Da história era portátil. Exatamente. Portátil. Você pega, se enterra em algum lugar, depois você faz um mapa para o cara achar. É isso. Né? E aí, os cofrinhos existem até hoje. Se você procurar, você consegue comprar porquinhos ainda para crianças. São muitos feitos com argila, podem ser abertos e quebrando o cofre, ou porcelana. Tem agora de plástico também, né? Óbvio, tem uns, né? Que são mais básicos. Mas o cofrinho mesmo, o original é argila e porcelana. O que serve de incentivo, né, para a criança de preservar o dinheiro ali que ela está guardando e tal. E uma das teorias mais famosas do porquê do cofrinho ser um porco é que a poupança é atribuída ao engenheiro francês Sébastien Napestre, que ele viveu no século XVII e calculou que por ano uma porca poderia gerar 6 milhões de filhotes. Que? Sendo assim, ele entendeu que nenhum outro animal representaria tão bem a ideia de poupar quanto o porquinho. Não, peraí. Uma porca poderia gerar 6 milhões de... Que conta é essa? No período de 10 anos. Ele calculou que por ano uma porca poderia gerar 6 milhões de filhotes. É impossível. O quê? Mas como, cara? Foi o cálculo do cara, sei lá como, eu não sei. Cálculo doido! Pô, Sebastião Napestre. Tudo bem, o cara era especialista em matemática, não era em animais, né? Claramente ele não... Dá 20 mil por dia? Exato. Mas é o máximo, então esse é o máximo que ela consegue, não é toda que consegue. Tá bom, beleza. Esse é só o máximo. Não faz sentido esse cálculo dele não, mas tudo bem. Não faça. E aí, existe a poupança de argila, que é uma outra referência histórica que remete à idade do século XVI. Segundo a história, a maioria dos utensílios dos povos europeus eram feitos de uma espécie de argila barata chamada pig clay. Uma vez que o metal era mais caro. Então, virou um hábito entre os habitantes do velho continente guardar dinheiro em pequenos vasos que vieram a ser conhecidos como pig banks. E devido à semelhança com a palavra pig de porco, os ceramistas passaram a produzir cofres para poupança em formato de um porco. Esse faz mais sentido. Esse faz bem mais sentido. E aqui, adicionalmente, tem um trecho da história que diz que um ceramista inglês que não estava familiarizado com o termo pig clay concebeu o primeiro cofre no formato do animal por engano, sendo que deveria construir um pote. E ele fez, por engano, ele fez um porco. Na cultura chinesa, a referência da relação entre o porco e a poupança vem com o símbolo de prosperidade e riqueza. E a ligação com o dinheiro é mais que objetivo, e sim que justifica a criação de cofres no formato do animal. E a pirataria foi se tornando uma atividade criminosa menos regular a partir do século XVIII. Porém, o modelo de cofre do baú já havia se estabelecido no mundo e funcionava bem. A partir do século XIX, as novas tecnologias foram empregadas no desenvolvimento de cofres que passaram a ser mais modernos, com sistemas mecânicos de senhas numéricas de 0 até 99, estrutura robusta que não permitia arrombamento. O cofre, como atualmente é conhecido, foi inventado pelo francês Alejandro Fichet, que a invenção dele, além de eficaz à ação de ladrões, também era resistente à água e ao fogo. A partir do século XX, os cofres ficaram ainda mais tecnológicos, passaram a ser construídos com uma estrutura mais moderna e qualidades diferentes. No início, o sistema era praticamente impossível de abrir, mas a partir do momento que a forma de fechar evoluiu, os ladrões também foram evoluindo, né, e adaptando ali o modo, né, de arrombar. As técnicas, exatamente. A industrialização permitiu a criação de cofres com materiais mais resistentes e de níveis de blindagem com camadas de aço, concreto e aditivos químicos. Atualmente, com a tecnologia ao alcance em nossas mãos, a evolução trouxe cofres digitais e biométricos com infinitas possibilidades de senhas e formas de abertura, fechaduras anti-assalto com senhas randômicas e retardo de tempo. Além disso, os cofres se tornaram blindados com o uso de aplicações de tecnologias. Os cofres mais seguros do Brasil atualmente servem desde residências, indústrias e até instituições financeiras, comércios, distribuidoras, joalherias, agronegócios, entre outros. E o mais moderno do Brasil é o SAAT 2.2, que apresenta sistemas de ancoragem entre gabinetes de última geração. Então protege de ataques por meio de cortes, furos, até mesmo explosivos. Essa geração conta com o sistema dissipador de tensão, o SDTI, que protege todo o mecanismo de tratamento contra a forma de ataques, preservando o funcionamento mesmo após inúmeras tentativas de arrombamento. Caraca.
Eu tenho aqui também a lista dos cofres mais seguros do mundo. Olha aí, como é que determina a segurança de um cofre? Então, vamos aqui, ó. Os cofres mais seguros do mundo são espalhados pelo globo e guardam dinheiro, joias e segredos que nunca saberemos, descobriremos. Então, olha só. O 7º cofre mais seguro do mundo é o da JP Morgan Chase. Olha aí. Uma das maiores companhias de gestão e participações sociais possui alguns dos cofres mais seguros do mundo. Tem um cofre que tem o mesmo tamanho que um campo de futebol e protege um gigantesco carregamento de ouro. Além de estar a 5 andares abaixo do nível das ruas de Manhattan. Olha só. Tem uma outra caixa forte descoberta que ela estava embaixo do complexo empresarial de Londres. Esses 2 cofres são de primeira grandeza e podem sobreviver a um ataque nuclear direto. Caraca, bicho. Depois tem o Banco da Inglaterra. Esse banco conta com um cofre imenso que abriga mais de 156 bilhões de libras em barras de ouro. No total são mais ou menos 4,6 toneladas de ouro dividido em barras de 12 quilos, guardada atrás de uma porta à prova de bombas. Essa porta só é aberta através de um moderno sistema de reconhecimento de voz, além de uma chave de quase 1 metro de comprimento. Caraca, é tipo a chave do Superman lá, do Fortaleza da Solidão lá, pô. Tem uma caixa forte da KFC, que é do franguinho. Nossa! Enquanto muitos cofres servem para proteger dinheiro, ouro, joias e outras relíquias, o império da KFC guarda a fórmula do tempero, que consiste em 11 ervas, pimentas secretas utilizadas em seu frango frito Coronel Sanders. Já comeu Coronel Sanders? Nunca comi Coronel Sanders. Você já comeu esse KFC? Porque eles falam... Cara, eu acho que eu comi uma vez, sabia? Eu acho que eu já fui lá uma vez. Cara, é um frango frito, cara. É só isso. Que isso, bom demais. Bom demais? O Tom é fã. É que ele é crocante, ele é gostoso. É um franguinho crocante. Bem baratinho, uma das poucas coisas aturáveis da Inglaterra. Olha só. Essa fórmula está armazenada sob segurança de ponta, incluindo detectores de movimentos, câmeras de vigilância, guardas 24 horas por dia. Tem uma grossa parede de concreto protegendo o cofre e o sistema de segurança está conectado diretamente ao servidor de backup. Ao que se sabe, nem mesmo o presidente da rede sabe qual é a receita, sendo que atualmente apenas 2 executivos da KFC têm permissão de usar a caixa forte. E ninguém sabe quem são esses caras. Como é que o cara faz o frango, então? Esse executivo vai lá e faz a receita e leva para o restaurante? Não sei, cara. Não sei como é que é. Você não pode falar pro cozinheiro qual é a receita do... Essa receita eu não sei como é. O cara leva não sei. Esse cara tá levando muito a sério. Deve ter alguma coisa que, tipo assim, eles devem ter um pozinho já tudo junto, né? Mas não fazem na loja. A loja recebe o pozinho, sei lá. Eles devem ser aquele esquema que cada fornecedor faz uma parte da receita e aí o cara que junta não sabe o que veio. Deve ser uma coisa maluca, assim, cara. Não sei, bicho, não sei. É muito maluco isso. É muito doido. Tem que ter um filme do Missão Impossível, que é o Ethan roubando a receita do franguinho. A receita do KFC pra fazer no fim de semana. Exato. Olha só, tem a Granite Mountain, que é o cofre Mormon. O que é isso? É um gigantesco cofre conhecido por armazenar algo tão valioso quanto riquezas, informações e arquivos históricos extremamente importantes para a história da humanidade. Todos os arquivos estão a 180 metros de profundidade atrás de uma porta que pesa 14 toneladas. Esse cofre está em Utah, nos Estados Unidos, e alguns desses arquivos contêm 35 bilhões de imagens, dados sobre censo, documentos de imigração, diversas outras informações, como bibliotecas inteiras e arquivos de mais de 100 igrejas. E fica tudo enfiado dentro de um cofre e ninguém pode usar isso pra nada? Sim, é um arquivo com imagens, dados, imigração, um monte de coisa. Mas ninguém pode ver esses dados, é isso? Não é uma biblioteca, é um cofre. Que maluquice. Tem o cofre da Igreja da Cientologia. Esse aí... Esse deve ter... são 80 caras armados. Porque por ser uma das religiões que mais armazenam segredos, né, eles têm cofres mais seguros do mundo também. A Caixa Forte fica em um complexo subterrâneo no deserto do Novo México, apenas algumas horas da distância daquela área 51 lá. Certo. Fica dentro de uma caverna que foi escavada para aguentar uma bomba de hidrogênio. Cacete! Pois guarda cascadas de titânio com placas de ferro, discos de ouro escritos com ensinamentos fundamentais da cientologia.
Tudo isso por trás de 3 gigantes portas de aço que pesam mais de 2.000 quilos acima do depósito e existem símbolos que só podem ser identificados de cima. Ai, meu Deus do céu. É uma maluquice. Temos o bunker da Wikileaks. Ó, importantes informações que são liberadas de vez em quando pelo Julian Assange no site Wikileaks estão ali. Servidores ficam armazenados a mais de 30 metros de profundidade na cidade de Estocolmo, na Suécia. O complexo é resistente a ataques nucleares e pertence à empresa alemã Bahnhof. E os mais seguros do mundo são os cofres dos bancos suíços. São os melhores porque fornecem, além da segurança, absoluto anonimato para clientes que não fazem muitas perguntas. Você pode botar o que você quiser no cofre exato. da Suíça. Então o negócio é ter dinheiro. Quanto você pode pagar, menos perguntas eles fazem. E mesmo que a caixa esteja muito bem guardada, a verdadeira proteção vem dos banqueiros que atendem com paciência de um guia espiritual. O cara é treinado para te guardar seus segredos ali mais obscuros. Provavelmente uma das virtudes mais benquistas nesses cargos, já que a grande parte dos clientes são oficiais corruptos, ditadores mafiosos, políticos desonestos. Exato, é isso aí, cara. Exato, clientela então, seleta. É muito raro encontrar brechas na lei suíça que afetam esses clientes. Então, porque o governo local é extremamente rigoroso, qualquer violação da confidencialidade do bancário ou comercial. Então, a Suíça é o melhor lugar para você guardar alguma coisa ilícita. E esse é o meu assunto aleatório. Meu Deus, cara. Eu tenho uma história com o cofre, que é esses cofres de hotel, né? Porque eu chego em hotel e a primeira coisa que eu faço, eu ponho meus documentos todos dentro do cofre. Inclusive, já dei essa dica aí, ó. Você que viaja em outro país, PDG tava aí. Não ande com seu passaporte. Guarde ele no cofre do hotel. Deixe ele quietinho lá. Anda com o Xerox. Se quiser andar com o Xerox, você anda, mas o lance é que você não pode andar com documento, porque se você perder esse passaporte, vai ser um inferno pra você resolver isso. Então deixa no cofre, porque você sempre sabe onde tá. Só que o problema que acontece é que, já aconteceu comigo, é que o cofre do hotel, ele é por bateria, né? Ele funciona na bateria, então às vezes acaba a bateria do cofre. E aí você não consegue abrir o cofre. Só que eu fiquei surpreso, porque aí eu entrei, fiquei apavorado, obviamente, porque tava na hora de ir embora, precisava viajar e tal, e cadê meu passaporte dentro do cofre? Você liga na recepção do hotel, cara, o cara da manutenção chega lá e ele abre o cofre em 1,8 segundos. Tipo assim, o cara, ele tem um negocinho ali que ele, abriu o cofre, tá aqui, tá o seu documento. Ou seja, o cofre é só realmente pra camareira do hotel, pra você se sentir seguro, porque... pra você se sentir confortável, seguro. O cara da manutenção, meu amigo, ele abre aquele cofre ali... Se o cara ganhar mal ali, estiver satisfeito com o trabalho, já era. Cara, eu imaginei que ia ter um baita protocolo de segurança, ia ter que chamar a empresa do cofre para o cara devia ter um segredo. Nada, cara. O cara abriu ali, mas tipo, na facilidade. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Então ele realmente é só psicológico. Mas deixa lá assim mesmo. Pelo menos você sabe onde tá. Vamos lá então, o que a gente aprendeu hoje aí? Eu aprendi que dá 6 milhões de porquinhos no ano. Cara, pois é. Que conta foi essa? A conta do cara lá, do francês. O cara francês lá, gente, que Dudu, eu não tenho nada a ver com isso. Você pesquisou. Não, é só Sebastião Quem pesquisou foi o Lapestre. Tava muito louco, cara. Não, é tipo aquela história que o porquinho tem filhotes, que tem filhotes, que tem filhotes. Aí acho que no período de 10 anos deve dar isso aí. Não dá isso, Chico. Pelo amor de Deus, cara. Os gatos em 7 anos... 16 milhões. 6 milhões? Um gato em 7 anos pode gerar até 420 mil novos gatos. Porque é ninhada atrás de ninhada, que vai ter mais ninhadas, que vão ter mais ninhadas, entendeu? Porco chega a ter 30 filhotes, né? Foda. Porco tem muito filhote, pois é. Nessa conta aí, o porco se multiplica mais que uma bactéria, pô. Aí também... Não, mas eu acho que é porque o cara não deve ser um ano, não. Ele deve ter essa conta, ele deve ser muitos anos. Não é possível, não faz sentido isso. Ele deve ter errado na digitação aqui, pode ser. O número de... sei lá, vai ver que ele falou 100 anos, alguma coisa assim, cara, porque não tem lógica isso, cara. Não sei, cara. Tipo, dá 16 leitões por parto. Vamos supor que são 20 porcos e quantos partos por ano? Uns 2? 3? Quantos que dá? Cada 21 dias. Mas o problema é que algumas serão porcas e outras serão porcas. Exato, esse é o negócio, porque ele fez a conta exponencial aí. A conta exponencial. Porque é 6 a 7 meses de idade, e aí ela tem essa estação, tal, primeiro cio. Mas ela pode ter muito, mas é exponencial.
Mas isso à parte, eu aprendi que hoje em dia eu não conseguiria mais ser aprovado em nenhuma entrevista de emprego. Você faz tudo ao contrário, Chico? Tudo ao contrário. Não faz nada dos mandamentos Nada do dos... Tom? Não. Então você tem que seguir trabalhando autônomo mesmo. Explica muita coisa. Aprendi que atualmente é mais acessível você voar, mas tem o seu ônus, né? As suas desvantagens aí. Popularização. Né? Tá mais acessível e mais seguro. Por outro lado, tá mais escroto também. Então, mas tudo bem. Você escolhe o que você Gente, quer. mas né? tem que estar acessível, gente. Todo mundo tem que ter Eu direito também de voar. acho. Então, É importante ter acessível, mas você poderia ter um pouquinho mais de uns centímetros a mais ali? Mas dá pra pôr? empresa, Acho que dava, né? E o lucro? É, porque aquela cadeira a mais, tira uma fileira. Que cabe mais gente, ali. cabe mais gente. Pra que você vai, Nossa, entendeu? cara. Mas prêmio todo mundo, cabe mais uma fileira, cabe mais um. Deus do céu, cara. É bizarro. foda, né? Esse cara... É bizarro. E eu aprendi que o baú do tesouro é um cofre. E eu realmente não tinha nada a pensar nisso. Eu achei muito impressionante isso. É um cofre que tem 2 segredos. É o segredo de onde ele está e o segredo para abrir. De como abrir, né? Não, Mas normalmente o problema dele mesmo, é né, saber cara? onde tá, exatamente, é achar. Porque acha, o cara abre. Aí o cara fazer um mapa completamente idiota, que depois nem ele conseguia ler mais, né? Exato. E aí perdia o tesouro. Aqui. É isso que acontecia. É isso mesmo. Tá ótimo. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim da sessão.